Salmo 22. Para quem usa a Bíblia Ave Maria, é o Salmo 21, né? Na Ave Maria, o 22 é o Salmo do Bom Pastor, que na Jerusalém é o 23. O Salmo 22 traz aquele grito de Jesus: meu Deus, por que me abandonaste? Que é relembrado tanto em Marcos 15, 34 e em Mateus 27, 46. Né? Lá em Mateus 27, 46, nos lábios de Jesus, na sua paixão, está esse salmo. Lá pela hora nona, Jesus deu um grande grito: Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? E em Marcos 15, 34. Marcos 15 conserva a forma aramaica do salmo. Eloi, Eloi, lema sabachthani, né, que traduzido significa Deus meu, por que me abandonaste? Foi a última palavra de Jesus antes de expirar. Por isso esse salmo nos lábios de Jesus tem uma importância fundamental. O Senhor termina a sua vida rezando esse salmo. O que significa que a vida de oração de Jesus foi permeada pelos salmos, de tal modo que naquele momento derradeiro o que está nos seus lábios é aquela que foi sempre a sua oração, os salmos. E esse salmo é muito significativo, porque apesar do salmista começar rezando a partir da sua experiência de sofrimento, da sua sensação de estar abandonado por Deus, mas no meio do salmo ele começa a manifestar a sua confiança. Nós podemos presumir que o salmista quer colocar, que o evangelista quer colocar nos lábios de Jesus o salmo inteiro, mas por questões de economia de espaço no texto, porque escrever na antiguidade não era uma tarefa fácil nem barata, ele coloca apenas o versículo inicial, que é o versículo 2, né, que o versículo 1 é o título do salmo. Mas nós podemos pressupor o salmo inteiro nos lábios de Jesus. E a partir do versículo 23, o salmista, depois de falar da sua dor e de suplicar, ele vai começar um outro movimento dentro do salmo, vai começar a manifestar a sua confiança de que a sua oração vai ser ouvida. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, versículo 23. Louvar-te no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, descendência de Jacó. Temei-o, descendência de Israel. Ele não desprezou, não desdenhou a pobreza do pobre, não lhe ocultou a sua face, mas o ouviu quando ele gritou. Detive em meu louvor na grande assembleia, cumprirei meus votos ante aqueles que vos temem. E assim o salmista continua professando a sua fé, louvando e convidando ao louvor aqueles que o ouvem, porque o Senhor há de agir em seu favor. Então podemos imaginar a força dessa inserção do Salmo nesse momento da paixão do Senhor e como isso fazia as comunidades cristãs que também sofriam perseguição e que se sentiam unidas à paixão do Senhor, saber que como ele não deviam interpretar o seu sofrimento simplesmente como abandono. Há sim a sensação de abandono e de dor, mas ao mesmo tempo a certeza de que Deus há de se manifestar, libertar e de fazer com que o seu justo saia do sofrimento. Né? E é interessante chamar a atenção para um fato. É o único lugar onde no Novo Testamento se cita um salmo a partir do hebraico aramaico. As outras citações, de modo geral, são a partir da 70, mas aqui Mateus e Marcos conservam a expressão na sua língua original. Mateus em hebraico, Marcos em aramaico, que era a língua falada de então. E isso chama atenção, porque nas outras citações, normalmente os salmos são tirados da 70. São sempre citados diretamente em grego, algumas vezes tirados da 70, ou uma ou outra vez pode ser que tenham sido tirados de alguma outra versão grega circulante. O Salmo 69, 2 versículos desse salmo aparecem na tradição contida nos evangelhos, tanto em João quanto em Mateus. Salmo 69 é uma grande lamentação, uma grande súplica individual, e no versículo 5 o salmista diz assim: mais que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. São poderosos os que me destroem, os que por mentira são meus inimigos. Então aqui o salmista fala, os que me odeiam sem motivo são muito numerosos.
E no versículo 22, o salmista diz: como alimento deram-me fel, e na minha sede fizeram-me beber vinagre. O versículo 5 vai aparecer lá em João 15, 25. E o versículo 22 vai aparecer nos relatos da paixão. Quando dão a Jesus o vinagre para beber, isso acontece para que nele se cumpra a palavra do salmista que diz: como alimento, no meu sofrimento me deram fel, e na minha sede me fizeram beber vinagre. Né? João 15, 25, e a citação do Salmo 69, versículo 5. João 15, 25. Mas é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. E aqui a gente percebe o eco lá do Salmo 69, versículo 5. Mas que os cabelos da minha cabeça são os que me odeiam sem motivo. Né? Não deve nos causar estranheza o fato do evangelista citar a palavra escrita na sua lei, porque muitas vezes usa-se a expressão lei e se introduz uma citação dos Salmos. Isso acontece em Mateus também, por exemplo. Então, nem sempre os autores do Novo Testamento são precisos, né? A gente esperaria aqui uma palavra do Pentateuco, mas entra uma palavra dos Salmos. Isso costuma acontecer no Novo Testamento. O versículo 22, como alimento deram-me fel e na minha sede fizeram-me beber vinagre, aparece lá nos relatos da paixão. Eu vou ler só Mateus 27, versículos 34 e 48. Mateus 27, versículos 34 e 48. Mateus 27, 34 diz assim: Jesus declarou. Perdão, 27, 34. Estava vendo 26, 34. Deram-lhe de beber vinho misturado com ferro. Ele provou, mas não quis beber. E depois o versículo 48. Imediatamente um deles saiu correndo, pegou uma esponja, embebeu em vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber. Né? Depois Marcos, Lucas e João 19, no relato da paixão, vão fazer a mesma menção. É interessante que Mateus 27 fala que dão para Jesus beber vinho misturado com fel. Marcos fala de vinho misturado com mirra, que acredita-se fosse talvez uma bebida um pouco alucinógena, talvez, não sei se essa seria a melhor palavra, que se dava para os supliciados para dar um certo alívio naquele momento em que eles estavam assim, né, extenuados e prestes a morrer. E Jesus rejeita essa bebida. Né? Mas aqui, talvez para tornar ainda mais forte a realização do salmo em Jesus, Mateus fala que foi o vinho misturado com fel, porque o salmista fala: na minha sede deram-me de beber vinagre, como alimento deram-me fel. O final do Halel, o Salmo 118, nós temos o pequeno Halel dentro do Saltério, que é esse conjunto que vai do Salmo 113 ao Salmo 118, na Ave Maria é do Salmo 112 ao 117, que é o conjunto de salmos que se costumava cantar por ocasião da Páscoa. Então, alguns versículos desse salmo são citados no Novo Testamento, né? O versículo 22, 25 e 26. O versículo 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O versículo 25 diz: ah, Senhor, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Senhor. E o versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor vos bendizemos. Esse versículo 22 aparece lá em Marcos 12, 10. E também em Atos 4, 11, na pregação de Pedro. Na parábola dos vinhateiros homicidas, Jesus termina a parábola com essa citação do Salmo. Não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilha aos nossos olhos. Né? Aqui é o versículo 22 e o 23. Jesus é a pedra angular, que rejeitada pelos construtores, lançado fora da vinha, como esse filho da parábola, tornou-se a pedra angular, aquele que é o fundamento sobre o qual está edificada a sua igreja. E Pedro, no seu discurso,
Pedro e João diante do Sinédrio, falando ao povo, Pedro toma a palavra e vai dizer, 4:11, Atos dos Apóstolos 4:11. É ele a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular. Os versículos 25 e 26 vão ser citados em outras passagens. O versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor vos abençoamos, é citado lá em Marcos 11, nos versículos 9 a 10. É a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Marcos 11, 9 a 10. Os que iam à frente dele, os que o seguiam, clamavam, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome de Davi, nosso pai. Hosana no mais alto dos céus. Né? E os versículos 25 e 26 no seu conjunto, eles vêm mencionados lá em Mateus 21, 9. Vêm citados em Mateus 21, 9. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Né? Aqui, o texto do Evangelho, tanto lá em Marcos quanto aqui também em Mateus, não chegou a traduzir a palavra Hosana. A palavra Hosana está lá no versículo 25, quando diz assim, Senhor, dá-nos a salvação, dá-nos a vitória, Senhor. Essa expressão, dá-nos a salvação, é um imperativo, o imperativo do verbo iachá, que é salvar. É a expressão hebraica roshia na. Esse na, no final, ele tem a função de atenuar esse imperativo, né? Porque se está falando com Deus. Então, roshia significa salva-nos, salva-nos. Roshia na, salva-nos. Poderíamos até dizer salva-nos, por favor, embora a gente não traduza esse na como por favor. É essa expressão Roshianá, do versículo 25, que significa salva-nos, dá-nos a salvação, que está por trás dessa expressão Hosana, né? Que os evangelhos, tanto Marcos 11 quanto Mateus 21, nem traduziram. Os evangelistas conservaram ali com caracteres gregos a expressão original hebraica, porque esse devia ser um grito muito forte dentro do judaísmo, né? É uma frase curta, mas ao mesmo tempo cheia de significado e que expressa todo o clamor, Hoshiana, é como aleluia, né? Louvai o Senhor. Essa palavra aparece no Novo Testamento muitas vezes sem tradução, é apenas transliterada com caracteres gregos. É como também acontece com a palavra amém, no Evangelho de João, amém, amém, lego remim, em verdade vos digo. É tão forte o sentido de amém, essa ideia de verdade, de solidez, né? De algo onde eu posso colocar a minha confiança, que os autores do Novo Testamento conservavam a expressão hebraica, apenas transliterando-a para o grego, né? Assim com Hosana, amém, aleluia. Né? Bom, tendo visto os salmos, como eles são usados no Novo Testamento, poderíamos ainda alongar essa lista, né? No Evangelho de Mateus, há 21 textos aplicados a Cristo do Antigo Testamento, textos, então, muito proféticos. Algumas dessas citações são dos salmos, mas como não podemos ser exaustivos, vamos passar para o ponto seguinte, que é Cristo e os salmos. Cristo e os salmos. A leitura cristológica dos salmos. Veja, Cristo rezava os salmos. A vida de oração de Cristo convergia com o que era a vida de oração do seu povo. Se o povo de Jesus, o povo de Israel, rezava os salmos, nós podemos afirmar, sem perigo de errar, que a vida de oração de Jesus convergia com aquilo que era a vida do seu povo. E isso está patente nos evangelhos, porque Jesus tem Jerusalém como a sua meta de caminhada. No Evangelho de João, Jesus vai 3 vezes a Jerusalém. É pelo Evangelho de João que nós podemos dizer que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos, né? Porque apresenta 2 idas de Jesus a Jerusalém para a Páscoa e uma terceira subida de Jesus a Jerusalém por ocasião de uma festa, que não se diz que é a Páscoa, mas sabemos que teve uma terceira Páscoa entre a primeira e a segunda, uma primeira e a segunda ida de Jesus a Jerusalém para a Páscoa, uma outra
Páscoa que foi aquela onde Jesus multiplicou os pães, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Depois Jesus compreende o templo como casa de oração. Lá em Lucas 19, versículos 46 a 47, quando Jesus purifica o templo, Jesus vai dizer isso. Lucas 19, 46, 47. E entrando no templo, 45, começou a expulsar os vendedores, dizendo-lhes: está escrito, minha casa será uma casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um covil de ladrões. E ensinava diariamente no templo. Os chefes dos sacerdotes, os escribas, procuravam fazê-lo perecer, bem como os chefes do povo. Né? Então, Jesus participa da vida de oração do seu povo. A sua meta de caminhada é Jerusalém. É o lugar onde ele deve sofrer a sua paixão. Em Lucas é forte essa caminhada de Jesus para Jerusalém, expressiva. Lucas 9:51, completando-se os dias da sua assunção, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. E Jesus compreende o templo como casa de oração. Então significa que ele está intimamente unido à vida de oração do seu povo, onde os salmos têm um lugar especial. Depois Jesus peregrina a Jerusalém, peregrina com seus pais na infância, como a gente sabe pelo Evangelho da Infância de Lucas, peregrina com os seus discípulos, vai a Jerusalém para a Páscoa, vai a Jerusalém para tendas. E pode-se supor que nas peregrinações o Cristo também compartilhasse a oração comum dos israelitas, que iam a Jerusalém, que eram os cânticos das subidas, o Salmo 120 e seguintes. Podemos presumir, principalmente ali, quando Jesus vai ao templo com seus pais, num grupo, era o cântico do peregrino, os chamados cânticos das subidas ou cânticos das peregrinações, quando eles iam a Jerusalém. Então, os salmos faziam parte da vida de oração de Jesus. Mateus 26:30 e Marcos 14:36 testemunham que Jesus, no final da ceia, cantou o hino antes de ir para o Monte das Oliveiras. Esse hino, que era estritamente associado à refeição pascal, era o chamado Pequeno Halel, o Salmo 114 a 118. Né? O Salmo 114 a 118. Era o Pequeno Halel. Algumas vezes considerava-se o Salmo 113 até o Salmo 118. Né? O Salmo 113 que começa também com Aleluia. Né? Outros autores consideram que esse pequeno Halel começava no Salmo 114. Né? Então, Jesus rezava os salmos quando ia a Jerusalém e rezava os salmos também quando celebrava a Páscoa, mesmo no ambiente doméstico. E aqui Mateus e Marcos testemunham que na última ceia, Jesus, de fato, rezou com os discípulos o hino, o Halel, esse conjunto de salmos antes de ir para a sua paixão. Depois, Jesus explicou momentos da sua vida com os salmos. Por exemplo, Mateus 21:16. Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, os chefes dos sacerdotes, os escribas, vendo que as crianças exclamavam Hosana ao filho de Davi, Hoshianá, filho de Davi, um grito profundamente messiânico, né, reconhecendo em Jesus o Messias, eles ficaram indignados e lhe disseram: estás ouvindo o que estão a dizer? Jesus respondeu: sim. Nunca lestes que da boca dos pequeninos e das criancinhas de peito preparaste um louvor para ti? Salmo 8, versículo 7. Jesus interpreta aquele grito das crianças, Hoshianá, Hosana, filho de Davi, salva-nos, filho de Davi, dá-nos a salvação, filho de Davi, como a realização daquele Salmo 8, da boca das crianças e dos pequeninos, preparaste um louvor para ti. Ou Lucas 24:44, onde Jesus explica o conjunto da sua vida a partir dos Salmos. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo que sobre o Cristo estava escrito na lei, nos profetas e nos Salmos. Né? E aí Jesus começa a fazer uma grande catequese bíblica com aqueles discípulos de Emaús, mostrando tudo que a ele se referia no conjunto das Escrituras e nos Salmos. Isso tudo fez com que a igreja rezasse os salmos de modo cristológico, ou seja, encontrando e reconhecendo o Cristo nos salmos e fazendo da nossa voz, uma vez que somos outros Cristos, como dizia São Cipriano, né? Christianus alter Christus. O cristão é um outro Cristo. A continuação da própria voz do Cristo no tempo, continuando aquela que foi por excelência a sua oração.
Então, se a oração por excelência do Cristo foi a oração dos Salmos, então nós vamos continuar na igreja, nós que somos o seu corpo místico, aquela que foi por excelência a sua oração, a oração dos Salmos. Por isso, a liturgia das horas, a oração dos Salmos, vai, já nos primeiros séculos, tornar-se um patrimônio que cada vez mais vai ser confirmado pelos padres da igreja, pelos autores espirituais dos primeiros séculos, vai ser cada vez mais confirmado como sendo, por excelência, a oração cristã, junto, é claro, com a celebração dos sacramentos. Depois, a oração da liturgia das horas ficou muito restrita ao ambiente monástico ou à vida das congregações religiosas ou à vida dos sacerdotes, mas foi desejo do Vaticano II que, de novo, os fiéis tivessem acesso a essa riqueza, que nada mais é que a oração profundamente bíblica e eclesial da liturgia das horas, que tem como centro os salmos e os cânticos do Antigo e do Novo Testamento, mas que traz em seu bojo também outras riquezas, outras joias da espiritualidade cristã, hinos, antífonas, orações, que se somam ao cântico dos salmos e dos hinos e que enriquecem sobremaneira essa oração. Essa leitura cristológica dos Salmos, ela é falada por muitos padres da igreja, né? Mas eu queria citar aqui particularmente Santo Agostinho. Santo Agostinho, no seu comentário aos Salmos, apresenta de modo contundente a sua concepção de que é Cristo quem reza nos Salmos, e juntamente com ele os fiéis, a igreja, o seu corpo místico. Aqui é uma citação do comentário ao Salmo 141, 140, versículo 1. Nós temos o comentário aos Salmos de Santo Agostinho traduzido para o português, na coleção patrística da Paulus, né? E já às vezes a gente encontra até pela internet, alguns sites também, traduções boas do comentário aos Salmos, das Enarrações em Salmos, de Santo Agostinho, né? Aqui é uma citação do comentário ao Salmo 140, 141, versículo 1. Vamos ler o versículo do Salmo? O Salmo que é 141 na Jerusalém, 140 na Ave Maria, diz assim no versículo 1: Senhor, eu te chamo, socorre-me, ouve minha voz quando clamo por ti. Né? Aí Santo Agostinho traduz assim: Senhor, clamei por ti, escuta-me. E ele vai dizer: estas palavras todos nós podemos proferir, mas não sou eu que falo, é o Cristo total. Essa é uma expressão cara a Santo Agostinho, é o Christus totus, o Cristo total, ou seja, cabeça e membros. Quando rezamos a liturgia das horas, ou quando celebramos qualquer ação litúrgica, é o Christus totus, é o Cristo total, cabeça e membro que está rezando. Estas palavras todos nós podemos proferir, mas não sou eu que falo, é o Cristo total. Refere-se, contudo, mais ao corpo, ou seja, aquela ideia, né? Aquilo que não pode ser diretamente aplicado a Cristo, refere-se a seu corpo místico, que é a igreja. Essas palavras referem-se mais ao corpo. Senhor, clamei por ti, escuta-me. Quando Cristo estava na terra, orou, e em lugar do corpo, suplicou ao Pai. Corpo que somos nós, né? A sua igreja. E ao orar, de todo o corpo corriam gotas de sangue. Assim está escrito no Evangelho: orava com mais insistência ainda e suou sangue. Lucas 22, 44. Que simboliza esse suor sanguíneo por todo o corpo, senão a paixão dos mártires de toda a igreja? Senhor, clamei por ti, escuta-me. Atende a voz de minha prece quando por ti clamar. Pensavas que a questão dos clamores tinha terminado ao dizeres: clamei por ti. Clamaste, mas não fiques tranquilo. Se a tribulação terminou, terminou o clamor. Se, porém, permanece a tribulação da igreja do corpo de Cristo, até o fim do mundo diga não somente clamei por ti, escuta-me, mas ainda atende à voz de minha prece quando por ti clamar. Então fica claro aqui como Santo Agostinho entende que nos salmos é Cristo que reza e nós que rezamos unidos a Cristo. Essa palavra, quando Cristo estava na terra, a rezou referindo-se a nós. E agora nós continuamos rezando-a no tempo, dando continuação à voz do Cristo, que é o orante por excelência no saltério. Nós vamos concluir com essa última parte, o modo de salmodiar. O modo de salmodiar vem expresso na regra de São Bento.
no seu capítulo 19, que é um capítulo onde São Bento trata sobre o modo de salmodiar. Esse princípio beneditino vai ser retomado pela liturgia das horas, na sua instrução geral, também no número 19. São Bento diz assim: cremos estar em toda parte a presença divina, e que os olhos do Senhor veem em todo lugar os bons e os maus. Creiamos nisso, principalmente e sem dúvida alguma, quando estamos presentes ao ofício divino. Lembremo-nos, pois, sempre do que diz o profeta: servi ao Senhor no temor, e também salmodiai sabiamente, e ainda cantar-vos-ei em face dos anjos. Consideremos, pois, de que maneira cumpre estar na presença da divindade e seus anjos. E tal seja a nossa presença na salmodia, que a nossa mente concorde com a nossa voz. Então, se a nossa liturgia é realizada na presença dos anjos e de Deus, é necessário perceber de que maneira cumpre estar na presença da divindade e dos seus anjos. Por isso, tal seja a nossa presença na salmodia, que a nossa mente concorde com a nossa voz. Nós vamos sentir um eco disso também na Lumen Gentium, na Sacrosanto Concílio, número 8, quando fala da união entre a liturgia terrestre e a liturgia celeste. A liturgia terrestre que nós celebramos, a celebramos em união com a liturgia celeste. Por isso, a celebramos na presença da divindade e dos seus anjos. Esse princípio beneditino é retomado pela instrução geral sobre a liturgia das horas, no número 19. Para que essa oração seja algo próprio de cada um dos que nela participam e se torne fonte da piedade, da multiforme graça divina e alimento da oração individual e da oração apostólica, é preciso que nela a mente concorde com a voz, celebrando-a com dignidade, atenção e devoção. Todos cooperem diligentemente com a graça divina para não a receberem em vão, buscando a Cristo e penetrando cada vez mais intimamente em seu mistério mediante a oração, louvem a Deus e façam súplicas com a mesma intenção com que o divino Redentor orava. Então, para que essa oração se torne fonte da piedade, da multiforme graça divina e alimento da nossa oração individual e também da ação apostólica, é preciso que a mente concorde com a nossa voz. Então, não se trata só de recitar os salmos como se fossem textos quaisquer, mas de recitar os salmos procurando fazer com que os sentimentos do salmista e os sentimentos do próprio Cristo, que é o orante do salmo por excelência, sejam também desenvolvidos em nós, tornem-se também nossos sentimentos. Isso é que significa fazer com que a mente concorde com a nossa voz, né? De tal maneira que a palavra do Salmo, de tal forma vai penetrando em nós, e de tal forma vamos sendo interiormente modelados pela palavra do Salmo, que nós nos tornamos o Salmo. Isso é uma coisa importantíssima. Do mesmo modo que nós celebramos a Eucaristia e comemos e bebemos o corpo do sangue do Senhor, para que nós nos tornemos uma Eucaristia viva, vejam que isso está na raiz da nossa espiritualidade cristã. O martírio de São Policarpo é descrito de forma profundamente eucarística. Quando Policarpo é levado à fogueira, a ata do seu martírio diz que o vento bate no fogo e o fogo se torna como uma vela de navio. E no centro do fogo, Policarpo não era como uma carne que era queimada, mas como um pão que era assado. Como se o fogo não pegasse diretamente o corpo de Policarpo, mas como uma vela de navio o envolvesse. E Policarpo era como um pão que era assado ao forno. É um modo de descrever o seu martírio como a máxima expressão de uma vida eucarística. Ele tornou-se uma Eucaristia viva, porque tal como Cristo deu a sua vida por causa do Evangelho, assim como Cristo deu sua vida por nós, ele deu sua vida por Cristo. Então, nós nos alimentamos da Eucaristia para nos tornarmos uma Eucaristia. Nós rezamos o Salmo para que nós nos tornemos um Salmo.
para que a nossa vida seja um contínuo e perene louvor a Deus. De tal maneira que, mesmo quando a gente sai da salmodia, estamos tão penetrados pela palavra que o louvor continua no cotidiano da nossa existência e nas diversas tarefas que nós desempenhamos. Então, aqui finalizamos esse nosso segundo encontro.